aquela pergunta que a gente sempre recebe. Por que eu deveria fazer terapia de reposição hormonal? B. Para aquelas pessoas que estão sintomáticas, não preciso nem responder, ela já vai me responder. As mulheres já chegam com queixa, muitas vezes daquele calor intenso, um calor que começa aqui no pescoço, vem para a cabeça, e é chamado fogacho. Muitas mulheres já chegam com ressecamento vaginal. Muitas mulheres chegam com aquela pele sem brilho, sem cabelo. Muitas mulheres chegam com aumento da circunferência abdominal, coisa que elas nunca tiveram na vida, porque ela não ganhava peso nessa região de circunferência abdominal. E agora, na menopausa, ela começou a ganhar peso. Não precisa nem ser na menopausa, no climatério. Até no começo do climatério a gente já vê essa diferença. Muitas mulheres chegam assim e falam, doutor, eu tinha que te falar alguma coisa e eu esqueci. O que era mesmo? Pois é, isso chama brain fog, né? É o nevoeiro mental. Eu tinha que te falar, mas eu esqueci. Muitas mulheres chegam com queixa de oscilação do humor. E isso acontece muito nos homens também. De repente ele está calmo, de repente o homem faz um pico de explosão. Muitos homens e mulheres chegam com queixa de libido. Olha, meu desejo sexual diminuiu bastante, isso para a medicina. Está bem claro que tem terapia de reposição hormonal que precisa ser ajustada. Apesar de que libido é um tema à parte. E a gente sabe que terapia de reposição hormonal não é a principal causa de queda de libido, mas tem que ser considerada. Então veja que são muitos sintomas. O paciente dormia super bem e ela começa agora, ele ou ela, acordar às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e não dorme mais. Essa é outra queixa recorrente que a gente tem em consultório. Então, quando nós envelhecemos, e talvez nós envelhecemos porque os nossos hormônios caem, e eles intensificam esses sintomas, e é nítido e claro que quando nós começamos as terapias de reposição hormonal, vocês começam a ficar muito melhor. A vida que estava começando a ficar em preto e branco, ou já ficou em preto e branco, ela começa a voltar a ter cores de novo. Então, voltar a enxergar colorido, ou seja, a felicidade de volta à vida, ela muitas vezes está, sim, relacionada aos ajustes das terapias hormonais. Por isso que a grande maioria das pessoas precisam e podem fazer reposição hormonal. Nós temos que discutir todas as vias de reposição hormonal. Não existe a melhor via para a reposição hormonal. Não é à toa que às vezes tem paciente que está usando realmente o gel transdérmico. Tem paciente que está usando um adesivo transdérmico, menor índice de contaminação. Tem paciente que está usando nada mais, nada menos do que uma cápsula por via vaginal e está fazendo a terapia de reposição hormonal. Tem paciente que está usando um implante hormonal e também está fazendo a terapia de reposição hormonal. Tem paciente que está usando a terapia injetável intramuscular. Então veja que existem várias vias que nós podemos utilizar e essas vias têm que ser discutidas e sempre falar com o paciente o quê? Olha, você não é aquilo na primeira vez que pode dar certo. Pode até ser, a gente escolhe uma via, esse paciente se adapta e você vai ficar bem com a terapia de reposição hormonal pro resto da vida. Isso eu já vi acontecer. Agora, em compensação, se você não ficar bem, não é para abandonar a terapia de reposição hormonal. É para a gente achar um outro método e principalmente uma outra via que você vai se adaptar melhor. Tem pacientes e pessoas que eu já vi passar por todas as vias. Começou com gel transdérmico, depois a gente passou para um adesivo, um patch transdérmico, depois nós passamos para cápsulas vias vaginais e ficou bem com o implante hormonal. Assim também como teve paciente que começou com implante hormonal, não se adaptou ao método. E aí a gente teve que mudar para uma outra terapia. Então, a terapia de reposição hormonal, a depender da via, que hoje os estudos mostram que a gente só não deveria ficar usando muito por via oral. Ah, mas não tem jeito, eu só consigo usar por via oral. Tá bom, nós vamos ter alguns cuidados especiais. Você deve ter alguns cuidados especiais, mas a via oral, tirando a progesterona, que talvez pode ser um hormônio até interessante, ela não é a melhor via. Ela não é a via que a gente deveria estar utilizando recorrentemente. Os estudos estão mostrando que as outras terapias, pela via transdérmica, que é a pele, pela via vaginal e pela via do implante hormonal ou pela via intramuscular, elas são vias que conferem no longo prazo menor chance de problemas e efeitos colaterais. Assim como qualquer terapia, ela pode sim acontecer. Mas quando nós estamos fazendo a terapia de reposição hormonal, a gente sempre tem que botar na balança. Do lado, quais são os efeitos positivos que eu posso ter com essa terapia? Do outro lado, quais são os efeitos negativos que eu posso ver com essa terapia? E quando eu tenho efeitos positivos maiores com a terapia do que os efeitos negativos, definitivamente vale sim a pena. E na nossa experiência de muitos anos de consultório, eu vejo que a maioria das mulheres vão ficar muito, muito melhor com a terapia de reposição hormonal. Se você quer saber mais sobre esse tema e outros temas, dê o like, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa aquele sininho para que você possa receber todos os nossos vídeos e deixe a sua dúvida aqui embaixo, que a gente também vai responder até em outros vídeos para vocês.